Olá, tudo bem? Vinícius aqui e hoje a gente vai falar sobre o Ignis. Vou colocar o nosso título aqui da live enquanto vocês vão entrando. Esse é o Ignis. A joia, o Paulo já mandou aqui uma solicitação para entrar ao vivo. Eu só vou fixar um comentário aqui, Paulo, porque aí fica esse textinho embaixo, né? Quem entra consegue saber do que a gente está falando, né? Vou ajustar um pouco a tela aqui. Acho que tá bom, né? Marcelo, Thiago, Alisson, Ayla, Adriana já entraram. Bom, vou te chamar, Paulo. Boa noite. Olá. Boa noite, Paulo. Tudo Tudo, bem? tudo bem? Tudo ótimo. Como é que tá essa aventura com o Instagram aí, meu amigo? É a primeira vez, apanhei um pouco. Eu faço, eu faço sempre essa pergunta porque é isso aí. A gente, não, legal, né? A gente tá na época de live, né? Então vamos lá, né? Aí começa o lerê, lerê, né? A gente começa a apanhar desse negócio aqui até aprender. No aprendizado aqui é uma loucura, viu? Ah, mas a gente pega, isso aí a gente entende, isso aí. É, Bom, gente, vamos lá. pessoal, vocês estão achando que o áudio está legal? Vocês estão achando que tá bom? Se achar, dá um joinha no comentário aí, por Eu, favor. Marcelo perguntou se tem jeito de colocar o fone. Ah, eu acho que é para você, Paulo. No caso, aí seria você teria um foninho assim também? Tem, peraí, só um minuto. Vai balançar aqui. À vontade, sem problema. Ixi, peraí, só um minutinho. Vou ter que apoiar minha câmera, o celular. Agora mudou Sem tudo. problema. Fabrício entrou, Ana Carol entrou, Porque Tiagão já está aí. o problema é que a, o fio, né? Ele fica embaixo. Então, vamos aqui. Olha, eu tô te ouvindo bem, É, deixa eu colocar aqui, mas tá? vamos lá, vamos testar com o fone. Às vezes o fone ele funciona melhor. Isso, Tá vamos tudo lá. bem também. Tata Rodrigues está Pronto, online. Tata é minha conterrânea. Colocou aí certinho? coloquei aqui. Como é que Eduardo também tá? está online. Ah, tá ótimo. Vamos tocando aí, né? Vamos Se, embora. se- se tiver algum tipo de problema, aí você tira, a gente Sim, vai sem foninho vamos, mesmo, mas tá ótimo. com certeza. Bom, pessoal, eu tenho feito lives, né, pelo menos 2 lives por semana, né, falando sobre segurança contra incêndio. É um assunto que, pelo menos com alguns, né, quando a gente começa a mexer, a gente toma muito gosto, né? Eu mesmo me encontrei muito na segurança contra incêndio. No meio da minha caminhada, eu cheguei a fazer uma disciplina lá no FMG, no mestrado, né? Foi com o professor Paulo Kruger, sobre incêndio e patrimônio histórico, né? Para mim foi uma experiência muito rica, porque eu percebi, né, como que o conhecimento da segurança contra incêndio ele é mais abrangente, né, quando a gente fala de patrimônio histórico, né? A gente, às vezes, quando está trabalhando só na área de aprovação de projetos, né, a gente fica um pouco restrito, às vezes, às normas, né? A gente tem aquele checklist Exato, ali que a gente tem que atender, né? E quando a exatamente. gente vai estudar a fundo, a gente fala, caramba, tem todo um universo aí. E por isso que o Paulo está aqui para dar essa luz para a gente, né? Para explicar para a gente como que tem sido as pesquisas no FMG, né? Como que tem acontecido. Então, Paulo, primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Pois não. Bom, já falei meu nome, já falaram meu nome, né? Eu sou Paulo Kruger, professor da Escola de Arquitetura da UFMG.
E eu sou coordenador do grupo de pesquisa em tecnologia e ciência do incêndio, que se chama IGNIS. Nós, desde 2016, no final de 2016 e 2017, a gente trabalha com pesquisas nessa área, na área de ciência do incêndio. Eu gosto de chamar até de ciência do incêndio, mais do que engenharia de incêndio, apesar de ser engenharia de incêndio, tá? Mas eu gosto mais desse termo ciência do incêndio porque é um estudo bem mais abrangente, né? Então, é uma área multidisciplinar. Você mesmo viu, não é, Vinícius, que tem como estudar a ciência do incêndio em todas as áreas. Área de saúde, psicologia, e até engenharia em si, né? Então, o IGNIS Eu acho, busca né, o IGNIS busca esse estudo mais holístico, né, mais geral. eu acho ótimo esse nome. Eu acho ele muito bom, porque o termo engenharia de incêndio, né, é um nome muito bom, ele é muito claro, né? Engenharia de incêndio, né? Sim. Contudo, existem outras áreas que também podem trabalhar no incêndio, como, por exemplo, psicologia, né? Sim, A gente vai trabalhar exatamente. incêndio e pânico, né? O comportamento das pessoas com relação à situação, né, de incêndio, né, de catástrofe e tudo mais, é totalmente dentro da área da psicologia, né? A reação, aquela coisa de luta e fuga, né, Paulo? Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo que você E, 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 falou. e esse termo, né, ciência do incêndio, traz, né, assim, essa visão holística da coisa. Né? A gente está numa ciência do incêndio, né? Tanto é que na arquitetura, quando a gente vai lidar com patrimônio histórico, né, entra toda essa área de preservação de patrimônio, né? O que é patrimônio, né? Por que Exatamente. preservar, né? Exatamente. Inclusive, o primeiro trabalho, na verdade, esse grupo surgiu a partir de uma necessidade que eu e mais outras pessoas, né, tanto eu na área acadêmica como outros colegas, o IFAM, o Corpo de Bombeiros, e representantes dos escritórios da área, sentiam a necessidade da gente fazer atualizações na IT 35, que trata de incêndio e patrimônio cultural. Então, foi muito importante isso. Né? Isso é que gerou, na verdade, o incêndio em patrimônio cultural, que gerou o IGNIS. E a gente percebeu que o incêndio não é só na área, em uma ou duas áreas, ali, engenharia e arquitetura. A gente começou a perceber que ela permeia todas as outras áreas, sabe? Então foi isso. Eu acho que o IGNIS surge muito desse primeiro trabalho, que foi de atualização da IT-35. E qual foi o envolvimento na prática do Ignis com essa atualização da IT-35? Que ela mudou totalmente, Sim, né? Se a gente exatamente. pega uma versão para outra, inclusive hoje eu acho que no Brasil ela é a instrução técnica mais madura com relação à segurança contra incêndio e patrimônio histórico. Né? Sim, com Qual foi o certeza. envolvimento assim, do Ignis? Em É, vias práticas, o que vocês fizeram? assim, boa pergunta, ótima pergunta, porque, primeiro, a IT-35 ela foi criada com base em estudos, em pesquisas do professor Antônio Claré, da UFOP. E a proposta dele foi uma proposta muito adiante no tempo. Né? Ele trabalhou com avaliação de risco. Então, ele usou o método de Gretner, que é o método mais antigo de avaliação de risco, e implementou isso, ele fez adaptações. Eu, inclusive, acho que não é mais método Gretner, né? É método Claré, porque ele fez adaptações assim, né? Para a realidade brasileira, para o patrimônio, né? Enfim. Ele Sim, fez sim. essa instrução técnica, só que a gente ainda não tinha um corpo técnico com uma formação adequada ainda para isso. Sabe? Foi muito à frente do tempo. Então, eu costumo dizer que a nossa participação foi para que a gente desse um passo atrás para depois dar dois, três passos à frente. Então, a participação dessa equipe, né, como eu falei, a equipe de representantes da academia, do Corpo de Bombeiros, do IFAM e dos escritórios de engenharia de incêndio. E aí nós criamos uma instrução técnica que tem também o objetivo de ensinar quem vai trabalhar, quem vai fazer projeto de prevenção e combate a incêndio no patrimônio cultural. Então tem um glossário, esse glossário fala sobre o que é patrimônio,
né? O que é preservação, o que é reforma, restauração, né? Para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre o assunto. Além disso, a gente criou é como se fosse um processo, né? Primeiro é avaliado pelo Corpo de Bombeiros, depois pelo IFAM, não tinha isso, ou outro órgão de patrimônio, né? Então não tinha isso, havia uma certa Sim, sim, briga, né? E aí nós sim. Uma apresentamos cronologia essas, de entrada, né? exatamente, e nós apresentamos isso ao Corpo de Bombeiros, o Corpo de Bombeiros aceitou, né? Mas manteve o método de Gretner como avaliação. Eu achei isso super interessante. Ele disse, não precisava, mas depois falei, olha, que legal, né? Inclusive, uma das pesquisas que a gente está fazendo agora, a gente está utilizando 3 avaliações de risco, 3 métodos de avaliação de risco. Um deles é esse método, Claret, desculpa, Gretner barra Claret. Barra Claré. Ótimo. Você poderia explicar rapidamente o que é o método Gretner barra Claret, só para Sim, contextualizar quem está assistindo sim. a gente? Ele é muito simples, né? Ele trabalha, é uma equação, o numerador seriam os métodos, as formas de aumento de segurança da edificação, e o denominador são as questões que aumentam o risco, o grau de risco da edificação. Então, se nessa equação der maior ou igual a 1, significa que a edificação está segura. Se der menor do que 1, ela não está segura. Bom, o que tem nesses itens de Perfeito. segurança, né, que aumentam a segurança e que diminuem a segurança, né? Então são avaliados, inclusive, distância do corpo de bombeiros, se tem brigada de incêndio, se ela é treinada, se ela é 24 horas, se tem ligação direta com os bombeiros, não é? Se as Sim. edificações são geminadas, se a edificação tem muito material combustível, se não tem, entendeu? Então essa faz uma avaliação e a gente tem uma previsão, né, um prognóstico do nível de risco da edificação. E o que o Claret fez? Então ele fez uma adaptação dessa metodologia criando tabelas. Então é um método tabular. E é muito simples, né? Então você vai lá, a edificação tem, vamos dizer assim, a distância até o Corpo de Bombeiros é maior do que X metros. Então tem um nível de agravamento da segurança. E ele vai diminuindo à medida que o Corpo de Bombeiros se aproxima dessa edificação, né? Então ele criou esse método tabular. Por isso que eu chamo de método Gretner barra Claret. Quando tem essa tropicalização, né? A gente pega um conteúdo lá de fora e Sim, traz para cá, tem que adaptar, né? sim, Porque tecnologia é diferente, né? A cultura é diferente, né? exatamente. E foi muito Realmente, importante o Claret nesse aspecto, né? Ele realmente fez uma adequação, mas muito, realmente, muito pé no chão aqui para o Brasil. Sem ser aquela adaptação meio, né? Meio avacalhada, não. Foi realmente uma sim. coisa, um estudo feito, foi muito interessante. Sim, sim. O Clarelli é professor na UFOP, né? É o FOP, exatamente. E ele faz parte do IGNIS, né? Como pesquisador. Na verdade, a gente tem atualmente 19 pesquisadores. 19 pesquisadores? Então, 19 aproveitar pesquisadores. esse gancho aí, Sim. e te perguntar, quem participa do IGNIS? Olha, são 19, eu não vou citar um por um, né? Mas temos professores Claro, tanto claro. da Escola de Arquitetura, como da UFOP, Escola de Arquitetura da UFMG, da UFOP. A gente tem um professor da Universidade do Porto, em Portugal, outro da Universidade da Beira Interior, também de Portugal, um pesquisador do Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal, né? Além de temos também professores da Unifei, além de IFAM, Corpo de Bombeiros, até o Ministério Público Estadual, né? Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande nesse grupo. E é isso que eu achei interessante. Muito rico, né? Ele enriquece muito o grupo. Sim, sim. E sobre essa relação, né, primeiro falar com os grupos, né, próximos, próximos fisicamente, né, pessoal está aqui no Brasil, né. Uhum, sim. O IGNIS também tem uma relação com grupos de pesquisa, outros grupos de pesquisa, fora da...
fora dele em Assim, si. ligados à esfera de engenharia de incêndio? Nós, infelizmente, não temos tanto, né? O Ignis, ele está um pouco parado, confesso, ele está um pouco parado, e a gente não teve essa oportunidade de ter esse link com outros grupos de pesquisa. Mas realmente é um objetivo que a gente tem Perfeito. que atingir. A gente tem que buscar esse objetivo, né? Porque realmente é muito importante É, essa. um passo de cada vez, né? Primeiro a gente tem que consolidar esse grupo, para depois a gente dar os próximos passos. Sim, sim. E sobre o pessoal lá de fora? Você falou, são dois em Portugal, né? Sim. Na verdade, três, né? Tem um pesquisador também, do LINEC. Né? São dois Sim, sim. professores e um pesquisador. A gente tem uma relação muito interessante, porque, por exemplo, eu co-oriento um aluno de mestrado da Universidade da Beira Interior e um aluno da iniciação científica também da Beira Interior. E essa Ah, que co-orientação ótimo. gerou, inclusive, uma metodologia de avaliação de risco, que chama EBRAFIRE. Né? Então é muito interessante isso, é muito legal essa troca. Né? E um professor que faz parte do grupo, que é o Fernando, professor do curso de design, então a gente tem designers também no grupo, né? Então, E esse faz todo professor, sentido. sim, inclusive Faz todo o sentido ser ergonomia designer. visual, é uma coisa assim, quando a gente olha para um extintor de incêndio, né, aquela confusão toda, meu Deus do céu, como é que a pessoa vai entender, né? E, inclusive, um Sim, dos trabalhos, até foi dela, gerou um artigo que é sobre uma proposta de visualização do extintor de incêndio, né, aqueles dizeres, mas de uma forma bem mais ergonomicamente visual, melhor. Entende? perfeito, E esse perfeito. professor, ele fez um pós-doutorado lá na Universidade da Beira Interior. Então a gente tem essa troca mesmo. Se a gente tivesse recurso, ia ser melhor ainda, porque a gente ia poder trocar, os alunos de lá poderiam vir para cá, né? E vice-versa. Mas a gente vai dançando conforme a música, né? Mas é interessante, né? Já tem essa relação, né, com pessoas de outras instituições, né? Então, se de repente um aluno aqui quer desenvolver alguma pesquisa, que o laboratório, aqui a gente não tem laboratório, mas lá tem, né? Dá para Exato. trocar essa figurinha, né? Dá para ter esse suporte aí, todo mundo ganha, né? Exatamente. Como eles têm mais condições com mais laboratórios, algumas das pesquisas elas podem ser feitas lá. Eles têm uma infraestrutura melhor. Então a gente consegue fazer essa troca. Enquanto a gente não consegue essa infraestrutura aqui, ela é feita lá. Né? Então é muito bom. E a língua sendo a mesma, é Sim, uma sim. facilidade muito maior. Né? Então realmente eu tenho uma proximidade muito grande. Esse ano eu não vou, mas tem uns 3 anos que todo ano eu vou a Portugal para exatamente, aproveito para ir no congresso, tá, mas também para me reunir com esses professores. A gente sempre está mantendo uma relação mais próxima. Porque senão se afastar, né, em outro país, aí a gente perde esse contato que é muito Sim, importante, sim. muito enriquecedor. E esse ano ficou difícil, né, Paulo? Esse ano. Esse ano está totalmente fora Você da. pode dizer sobre impactos assim do coronavírus, né, da situação de pandemia para a produção do Ignis, né? Você até chegou a comentar que o Ignis está parado hoje, né? Eu Sim, imagino que questões sim. Por um lado, da ele natureza da parou. situação. Sim, sim, claro. Por um lado, ele parou porque a gente estava desenvolvendo uma pesquisa de avaliação de risco em Ouro Preto. Então, nós separamos um quarteirão de Ouro Preto. Na rua, para quem conhece Ouro Preto, entre a Rua Direita, Rua das Flores, a Praça Tiradentes e a Praça do Cinema. Então, nós separamos esse quarteirão e a gente estava iniciando a avaliação de risco de incêndio utilizando 3 metodologias. Duas metodologias desenvolvidas em Portugal e uma que é essa método Gretner/Claret. Infelizmente nós tivemos que parar, porque a gente precisava de Ouro Preto, fazer levantamentos, essas coisas. Então, nesse aspecto parou. Mas, por outro, a gente está começando a desenvolver, a pesquisar os softwares de simulação, primeiro de incêndio e depois de deslocamento de pessoas em situação de risco. Né? Sim, Então, sim. por um lado a gente recuou, mas por outro a gente avançou.
porque se eu estivesse em deslocamento e tal, fica mais difícil de me dedicar a uma pesquisa mais profunda num software que é um software mais sofisticado, né? Que Perfeito, detém um perfeito. estudo maior, porque a entrada de dados é extremamente importante para aproximar da realidade do incêndio, né? E a gente não tem muitos dados aqui de incêndio aqui no Brasil, então tem que acabar buscando lá fora, mas vendo como é que a gente pode utilizar isso que não fica muito, muito distante da nossa realidade, sabe? Então é uma coisa que por esse lado então está sendo até bom, né? Eu Sim, até vi sim. uma pergunta aqui, explicar o porquê de Portugal. Exato, o Eduardo Ferreira está perguntando, explicar o Isso. porquê de Portugal. Olha, foi uma coincidência. Na verdade, foi uma coincidência. Porque eu, Marcelo e Thiago, que eles devem também aí estar na live, né? Nós Com fomos certeza. a gente Manda um começou a oi. estudar sobre engenharia de incêndio, eles foram meus alunos no mestrado, e eu consegui uma verba, a gente conseguiu, na verdade, uma verba para poder ir a um seminário na Espanha, para apresentar um artigo que a gente fez. Então nós fomos lá, apresentamos, e aí aproveitamos para ir a Portugal, porque tinha um seminário de engenharia de incêndio ocorrendo lá. E nisso então, a gente começou a ter um contato maior. Primeiro com o professor Miguel Chichor Gonçalves, que desenvolveu uma metodologia de avaliação de risco de incêndio em patrimônio cultural. E eu tive esse contato, foi numa sorte, porque eu estava procurando universidades para fazer meu pós-doutorado, e eu mandei um e-mail à revelia, assim, mandei um e-mail para a Universidade do Porto, falei, olha, eu quero fazer, e caiu nele. E eu falei assim, olha, Olha eu estou à só, disposição. O problema é que eu não olha fui só porque eu não que arrumei barato. dinheiro. Mas foi assim, foi uma coisa. E esse cara, quando eu Uhum. vi, esse cara, ele estava desenvolvendo essa metodologia, que tem o nome dele, e que nessa metodologia ele criou uma gradação de cores. Uma cor mais roxa para maior risco e uma cor mais clara, azul claro, alguma coisa assim, para o verde, para grau mínimo de risco ou de segurança alta. E eu havia proposto um selo de segurança contra incêndio para edificações, com uma gradação de cores. Eu só não tinha metodologia, eu sei que metodologia que eu vou usar. Quando eu vi o trabalho dele, tá aí a metodologia. Quando eu mostrei o meu artigo, que eu tinha feito há um tempo antes até, e eu mostrei a imagem do selo com a gradação de cores, eu falei assim, ó, entendeu? É isso aí. Casou, então Perfeito. Aí encaixou, né? nisso encaixou. Isso, E nesse seminário da sim. Espanha, que eu estava falando, eu encontrei com um outro professor, que é da Universidade da Beira Interior, que mandou um e-mail para mim, mantendo contato, tal, e nisso gerou uma série de trabalhos. Tal. Então, assim, foram as coisas foram acontecendo. Né? É muito E isso é muito interessante, uma legal, história né? Porque quando você está no bem processo, coincidências, assim, né? Oi? é bem coincidência pelo que você está falando, né? É, Quando a muitas coisas foram gente acontecendo. tá no processo de pesquisa, né? E falta um elemento, né? Falta uma metodologia e você encontra alguém que já pesquisou algo que pode te dar embasamento, isso é fantástico, né? E essa pessoa ainda É, está aberta para nossa, foi. conversar, né? Inclusive, Isso é o ótimo, né? próprio professor Miguel, eu já fiquei na casa dele quando eu fui lá, ele já ficou na minha casa quando ele veio aqui. Então, assim, eu acabou tendo uma amizade, né? E É uma relação é próxima, né, de amizade. próximo, uma relação muito boa, né? Eu vi uma pergunta aí Sobre. sobre incêndio florestal. Desculpa, eu Sim, não sei sim. se é isso para fazer dessa forma, tá? Você me fala, você me corrige, viu? Você Não, me não, corrige se eu aqui é estiver te só uma conversa. atropelando. Aqui é só, Tá. aqui é só um papo, Só não um papo, né? tem muita formalidade, não. Exatamente. O Eduardo Ferreira, ele fez um comentário. Não esqueça de comentar sobre os incêndios florestais. Eduardo, eu ainda não puxei essa pergunta, porque como a gente estava falando da relação, né, Brasil, da Espanha, Uhum. Portugal, ainda não cabia, mas a gente pode aproveitar, ó, sobre incêndios florestais. Incêndios florestais, eu vou fazer uma pergunta retórica essa resposta, né? Mas Sim. incêndios florestais são diferentes de incêndios em edificações? Ah, sim, são bem distintos, né? A forma como a gente tem que lidar, o nível de conhecimento aqui no Brasil, o nível de conhecimento não é muito baixo, são poucos pesquisadores, mais para o sul,
que pesquisam sobre isso, né? Então falta muita pesquisa sobre esse assunto. E o Eduardo, né? Foi o Eduardo que fez a pergunta, né? O Exato. Eduardo é o cara que acabou me levando a pesquisar um pouco mais sobre o incêndio florestal, porque até uma certa época, como eu estava estudando outras coisas na área de incêndio, eu não me deparei com essa proposta. E ele me procurou uma vez, querendo que eu o orientasse num possível mestrado, mas na área de incêndio florestal. E aí, quando ele falou isso, eu comecei a pesquisar, né? E eu vi que realmente assim, é muito interessante, realmente é algo, a gente tem que lidar a forma como a gente lida é diferente, não é? Mas é muito importante para o país, é muito importante. Aí eu comecei a entender um pouco mais sobre a questão do incêndio aqui no Brasil, sabe? É bem interessante isso. Sim, sim. Então, é uma área carente, a gente precisa de gente trabalhando nessa área. E o Eduardo é um cara que se empolgou, ele acabou fazendo curso de brigadista, brigadista florestal, é um cara que está estudando pra caramba sobre isso. Rapaz, eu gosto de live por causa disso, né? Que a gente vai aprendendo muito Vai, na live, né? Eduardo, depois eu quero o seu contato, que eu quero fazer uma live com você, tá, cara? é mesmo, muito bom, vai ser muito bom, muito Muito interessante. bom, muito bom. Incêndio florestal, acho que é um assunto que dá pano para manga, né? Oh, A gente, a gente não tem isso difundido no Brasil. exato, Assim, o meu sentimento, tá? Posso estar enganado, mas parece que a gente está no início ainda das pesquisas aqui, como é que funciona, e exatamente. cada vegetação vai ter uma característica diferente, né? Vai da época do ano também, tem um fator humano, fator econômico, que gente, é estranho falar isso, mas tem gente que tem interesse em incêndio florestal, né? Então, assim, tem Inteiro muitos incêndio, né? Você está fatores. falando. Inteiro incêndio, né? Em Com gerar certeza. incêndio, né? Tem Inclusive, gente que ganha dinheiro com incêndio há florestal. uma indústria do incêndio, quando ele ocorre, tem que ter uma infraestrutura ali para dar apoio à equipe que está combatendo. Até mesmo essa infraestrutura acaba tendo um ganho financeiro mesmo, né? Então é uma coisa Sim, muito, sim. muito complexa. O que você falou é verdade, realmente, poucas pessoas, as pesquisas são muito incipientes, mas no sul, como eu havia falado, mas no sul do país. Então vai ser muito interessante. O Eduardo vai poder contribuir Legal, bastante. legal. Legal, vamos manter esse contato aí, Eduardo. Paulo, voltando à parte Brasil, Portugal e Sim. Espanha, você poderia, eu acho que você tem uma visão melhor sobre como que Portugal faz essa segurança contra incêndio, né? Assim, a preocupação vou chamar assim, do português na hora de fazer essa segurança contra incêndio. Você vê ela diferente como a do brasileiro? Você poderia indicar assim as linhas de Pois não. segurança contra incêndio de Portugal? Pois não. Pelo que eu conheci, às vezes que eu fui, a cultura deles mais avançada. Não sei se o termo seria avançado, mas mais. Madura, talvez? Desculpa, engasguei. Mais maduras em relação à questão do incêndio. Né? Principalmente porque eles tiveram um grande incêndio em 1960, não me recordo exatamente, no Chiado, que é um bairro histórico em Lisboa. Então ele pegou diversas edificações e tudo mais. E a partir desse incêndio, então eles começaram a pesquisar, começaram a se preocupar mais com o incêndio e criou um grupo de profissionais muito bem qualificados nessa área. E a engenharia de incêndio, hoje em dia, lá, ela está bem mais à frente do que nós. Né? Eles têm mestrado e doutorado em engenharia de incêndio. A gente já não tem isso aqui. Ótimo. Né? Então, A nesse gente ainda está aspecto, engatinhando, né? a gente está engatinhando. Então, nesse aspecto, eles têm. 1988, o Marcelo me ajudou aqui, ó. É o incêndio A do Marcela tá Chiado. de olho aí, O ó. Isso Marcelo está aí. de olho. Parabéns. Muito bem, Marcelo, continua assim. então, é,
eles têm essa cultura, eles adquiriram essa cultura de ter mais, né, mais preocupação com isso, serem mais maduros com relação a isso. Eles têm uma legislação também muito, eu não diria que é semelhante à nossa, mas ela pensa da mesma forma um pouco que a gente, que tem uma série de itens que tem que ser seguidos. Né? Nesse aspecto é relativamente perto, próximo do que a gente tem. Inclusive, eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito orgulhoso, né? Eles não têm uma IT-35. Tanto é que quando eles Sério? ficaram sabendo da IT-35, eles me pediram, oh, manda para cá pra gente ver. Porque eles não têm Olha que barato. uma legislação específica. É muito Você interessante. deve Eles ter sentem, ficado surpreso, né? olha, eu fiquei assim, muito feliz, né? Eu mandei lá, Que tinha um ótimo. professor de Coimbra, João Paulo. Aham. Quando ele ficou sabendo, não, me manda essa, né? Porque a gente não tem uma específica, né? Na verdade, a questão do incêndio em patrimônio cultural ela está permeada dentro das instruções técnicas deles lá. Só que é diferente daqui, a legislação deles é nacional. Então, eles não têm essas diferenças de estado que a gente tem, mesmo porque Portugal é o tamanho de um estado brasileiro pequeno. Exato, Né? Então, exato. agora, então, com relação a isso, como eu posso dizer, assim, é um pouco parecido com a gente, mas a questão da engenharia de incêndio, das pesquisas, né, metodologias, avaliações de risco e tal, realmente eles estão à frente da gente. Né? A boa notícia é que essa metodologia de avaliação de risco do Chichorro, ele está utilizando lá em Portugal com, assim, talvez um ano adiante do que a gente está utilizando aqui. É quase simultâneo. Ele começou a utilizar lá, um ano depois, ou 2 anos depois, no máximo, a gente começou a utilizar aqui em Ouro Preto. E a gente só não avançou Olha, mais por dois problemas, né? Primeiro é o Covid, e o segundo é custo, dinheiro. Né? sim. Ó, o Thiago Ferreira tá falando aqui, ó. Professor Paulo, o artigo da IT 35 foi publicado em revista Qualis B2, Foi. que são Mas as na época categorias, que né, de B2, publicação científica. porque Sim. atualmente categorização é diferente, mas antes havia uma categorização de qualis do CNPq, né? A, B, Uhum. C, D, eu acho que tinha até o D. E o A tinha uma subdivisão, um A2, e o B era B1 até B4, de cima para baixo, né? B1, B2, B3 e B4. E a gente conseguiu um B2 naquela época. Hoje a gente sabe qual que é a qualis dessa revista, mas a época foi B2, que era Sim, sim. um grau de qualidade de revista muito bom, né, de periódico muito bom. Né? Exatamente por isso, porque realmente é uma coisa, de certa forma, pelo menos para nós aqui, ela é bem inovadora. Professor Paulo, sobre essa questão de pesquisa, né, do seu ponto de vista, tem muita coisa a se pesquisar na área de segurança contra incêndio? Demais, tem tudo. É quando Tem possível, tudo. é tudo. Quando possível, orientando, me pergunta o que eu vou estudar, professor Paulo, tal, qualquer coisa. Uhum. Se você quiser, você dá. A gente não tem quase nada. Incêndio, a engenharia de Sim, incêndio no sim. Brasil é muito incipiente, muito no início. A gente ainda trabalha muito, como você falou no início aqui da nossa conversa, que o projetista de projeto de prevenção e combate a incêndio, ele trabalha muito com um checklist. Né? E quando a gente fala de engenharia de incêndio, de ciência do incêndio, a gente vai além disso. Né? E nesse aspecto a gente tem tudo a pesquisar. Tudo. Eu vejo que essa, essa situação, né, ela existe muito em função da natureza da norma ser prescritiva, né? O que é uma norma Exato. prescritiva, pessoal? Eu vou dar uma definição que vem à minha cabeça, viu, professor Paulo? A Claro. norma prescritiva, ela vai prescrever, né, ela vai prescrever uma metodologia, ou seja, para você aprovar um projeto no Corpo de Bombeiros, né, você vai, aqui em Minas Gerais, você vai ter que atender às instruções técnicas do Corpo de Bombeiros. Né? Significa que as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, elas vão atender totalmente a questão da segurança contra incêndio? Em um nível, sim. Né? Porém, existe um nível de eficiência no projeto. Né?
Se a gente tivesse, por exemplo, normas de eficiência, né, seria diferente. A gente não teria esse checklist do bombeiro para atender, né? Nós teríamos uma metodologia de gestão de riscos, né? E dentro dessa metodologia, a gente ia mitigar a possibilidade de incêndio, né? A possibilidade de pânico, né? E isso fica a cargo do projetista, né? Como aqui a gente tem a cultura da norma prescritiva, né? É natural que o projetista, né, vou chamar assim de projetista, Uhum. ele já começa com esse sangue da norma, né, da instrução técnica, né, ele já começa. Né? Não, é muito bom você ter citado isso, porque aquilo que eu havia falado antes sobre a primeira IT-35 do professor Claret, ele trabalhou com o desempenho, né? E isso aí, poxa, como é que... Nós chegamos um dos motivos que a gente que acabou nos impulsionando a fazer essa alteração da IT-35, essa atualização da IT-35, é porque nos meus trabalhos de pesquisa e aula também, em Diamantina, eu tive a oportunidade de entrar num restaurante. O restaurante devia ter o quê? Pequeno restaurante, de 4 por 5 metros, com 3 portas. A gente ficava sentado a 1 metro da porta, mais ou menos, 1,5 m. E tinha um N número de placas de indicação de saída de emergência. Por quê? Provavelmente, o projetista, ele viu assim, se eu colocar a sinalização de emergência, eu aumento o grau de segurança da edificação. Entendeu? Então, quer dizer, isso aí é realmente um desconhecimento, isso não é uma crítica, isso é a realidade nossa, né? É um desconhecimento da engenharia de incêndio. Porque se ele agisse com engenharia de incêndio, ao invés de ele colocar aquele monte de sinalização para o que eu chamo de obviedade de rota de fuga, se ele colocasse ali treinamento dos funcionários para se tornarem brigadistas, o grau de segurança das pessoas daquele restaurante, que frequentam o restaurante, iria aumentar muito mais. Entendeu? Então esse é que é o nosso problema. Do que as placas, né? Do que as placas. A placa está ali, mas eu estou quase caindo para fora do restaurante. Para que eu preciso de uma placa falando que a saída é ali? Essa que eu chamo de obviedade rota de fuga. Mesma coisa igreja, né? Tem aquele monte de placa. Eu entrei numa porta de 2 de largura por 3 de altura. Não é possível que eu não vou entender que a saída é para lá, né? Entendeu? É a obviedade de rota de fuga, né? Mas tem um monte de plaquinha. Exato. Né? Então, isso que é engenharia de incêndio. Né? Não vou botar plaquinha, não. Eu vou botar um sistema de alarme, detecção de fumaça ligado diretamente ao corpo de bombeiros. Aí, por quê? Porque né? Eu vou treinar as pessoas que tomam conta ali daquela igreja para que elas se tornem brigadistas, ou pelo menos tenham um conhecimento mínimo dos primeiros minutos ou até segundos de combate ao incêndio ali, usar corretamente o extintor, saber qual o extintor correto a ser utilizado. Não é? Às vezes uma senhora, como é que ela vai carregar um extintor de CO2 de 16 quilos? Não vai dar conta. Ela vai morrer tentando, né? Então vai cair no pé dela, quebrar o pé dela. Então, eu não vou usar esse vai gerar extintor. Um acidente, né? Vai gerar um acidente, né? Então eu vou usar o extintor com rodinha, faço alguma coisa, né? Então é isso que é engenharia de incêndio, sabe? Então é muito interessante, porque essa questão do desempenho que o Claret tentou implementar aqui, foi muito antes do tempo, né? Então conversamos com ele, inclusive, Claret, vamos dar um passo atrás para a gente depois dar vários passos à frente, ele concordou, né? Então, mas é muito importante, isso que você falou é muito, muito importante, sabe? O Tiago está dando uma contribuição aqui, ele falou que tinha até alarme, ele está se referindo àquela, essa lanchonete, esse restaurante. Tinha alarme. Alarme no ambiente pequeno, né? Um ambiente pequeno. Sim. Claro, quando pegar fogo, ele não precisa de aviso, né? Eu preciso de uma pessoa que tenha uma formação para falar assim, vai com calma, dá tempo. Ou que pega o extintor e já resolva o problema ali, né? E pega o extintor, por exemplo, de pó químico, para um princípio de incêndio em função de curto-circuito, e não o extintor de água. Simples assim. Né? Exato. Professor, o Alisson,
grande Alisson, Sim. ele mandou um Grande Alisson. questionamento aqui. É, profe... Grande, professor, mesmo. por que no Brasil não divulgam os laudos de perícia dos incêndios? Ou por que não temos acesso? O Alisson fala muito isso É, comigo, que a gente não tem acesso a esses laudos, né? Fica difícil a gente ter métrica. Você saberia dizer por que não divulgam? por que eu não sei não, viu? Eu acho que é uma questão cultural, porque seria excelente. Seria, olha a pesquisa que isso geraria, né? Você ter acesso a esses laudos e também quem que faz esses laudos, né? Quer dizer, realmente a pessoa entende de incêndio, ela tem qual que é a formação dela, né? Mas vamos Sim, supor sim. que ela tenha a formação adequada. Pois bem, eu não sei por quê. Porque seria assim, um acesso fantástico, seria uma forma fantástica da gente pesquisar, né? Inclusive para ver, olha, a maioria dos incêndios no Brasil ocorre em função de panelas elétricas. Ter certeza disso, né? Porque isso pode levar, Exato. por exemplo, eu posso fazer uma simulação de incêndio onde eu vou simular um curto-circuito que vai pegar um determinado equipamento com determinada carga de incêndio, que vai ter uma curva de incêndio X, tal, com tempo, com temperatura, né? E fazer uma simulação ali, né? Bem dentro da nossa realidade. E a gente não tem esses dados, né? Infelizmente. Alisson, eu gostaria muito de saber por quê. Porque se eu soubesse, cara, eu acho que eu ia conversar com as pessoas responsáveis, se eu conseguisse acesso, né? Não sei se Sim, sim. quem que eu poderia falar, mas dependendo de quem, de falar que, poxa, abre isso. Porque a Defesa Civil Colocar a mão ela na é super consciência, aberta. né? É, porque a Defesa Civil, por Né? exemplo, é super aberta. A Defesa Civil, a gente chega assim, olha, eu estou precisando desses dados, eles abrem os arquivos deles com uma tranquilidade muito grande. Né? Então, por que a gente teria Olha que acesso a ótimo. isso? Né? Sim, sim. Às vezes, a gente, assim, às vezes não quer liberar a informação toda, mas poderia dar uma média, né? De repente, Sim, não sei, foi-se feito o teste no determinado equipamento, né? No móvel, né? Numa cadeira, sei lá, sim. uma madeira, Ou até de mesmo, uma olha, madeira específica. é, Aí, né? A gente ou poderia ter até uma mesmo média. umas fotos, por exemplo, aqui começou o incêndio, a Perólis, então aqui não tem carbonização, mas ali tem carbonização, então a gente vê essa sequência, sabe? Esse tipo de acompanhamento, eu não sei te falar. Eu aposto que o Alisson, ele tá com sangue no olho do outro lado aqui, que ele está mandando outra pergunta aqui, ó. É mesmo, deixa eu ver É aqui. possível aplicar o desempenho da IT-35 para edificações novas? É interessante essa pergunta. O que teria que adequar para isso, né? A gente está falando de uma norma de eficiência, né? Sim, De sim. uma instrução de... Eu acho que é o seguinte, primeiro, eu teria que utilizar o Gretner original. Que o Gretner original, inclusive, foi desenvolvido para indústrias, para prédios industriais. E se você fizer determinadas Sim, adequações, você consegue utilizar em edificações residenciais, qualquer tipo de edificação, né? Então a gente teria que ou buscar essa a origem, ou ir na origem, ou, por exemplo, o professor da USP, me recordo o nome, é o Pignata, acho que é o Pignata, ele desenvolveu utilizando desculpa, o Gretner, né, ele fez uma adequação para o Gretner. Então tem jeito sim, tá? Essa adaptação do Claret é específica para edificações tombadas, para patrimônio e tal. Mas o Gretner não, ele foi feito primeiro para a indústria, mas que ele é perfeitamente adequável para qualquer tipo de edificação. E aí seria ótimo, porque a gente interessante. trabalha com desempenho, né? Com avaliação de risco de incêndio, né? Com prevenção. Então, eu vou fazer uma avaliação de risco de incêndio, eu posso ter um grau de segurança muito alto às vezes, né? Posso até me espantar com isso, ou não, né? Então, eu estou achando que eu estou bem na fita e a edificação ela está com um grau de risco absurdo, né? Assim, o negócio está para Sim, explodir, né? sim, A sim. bomba, Importante falar isso. né? Sim. Então, tem jeito sim, tem sim. Tá? Professor, aproveitar que a gente está conversando, você usou um termo há pouco tempo que é obviedade. Eu gostei desse termo. O que seria obviedade na análise de segurança contra incêndio? Obviedade, o que eu chamo de obviedade de rota de fuga é exatamente isso. A rota de fuga ela é tão clara que eu não preciso de
muitas vezes, poluir uma edificação do século XVIII com afrescos e meter uma placa, né, com aquela marcaçãozinha, com a pessoazinha correndo e tal, com a setinha indicando. Como eu citei o exemplo da igreja, né? Eu tenho uma igreja que tem uma porta de 2 metros de largura e 3 de altura, e eu vou falar, eu encher de setinha para mostrar onde é que você, ó, você tem que sair aqui, ó, né? Né? E Então, isso uma que eu chamo situação de obviedade, né? obviedade, é óbvio, a pessoa também não, a Sim, gente não pode tratar a pessoa como uma estúpida, apesar do que, em situação de estresse, de alto estresse, realmente muda, né? O corpo ele altera todinho, toda a química dele, os hormônios, muda tudo para que a pessoa realmente tenha um foco, tem que sair, né? Então ela para de ver detalhes, ela começa a ver onde tem a luz, né? Muda sim, sim. completamente o corpo, tudo bem, mas espera aí, né? A gente tem que também entender que a pessoa tem uma certa compreensão do espaço que ela está. A não sei que seja uma pessoa incapaz, mas aí ela vai ter uma pessoa do lado dela para ajudar. Na sua opinião, uma sala, uma sala que só tem uma porta de acesso, faria sentido ter uma placa de saída de Não, não, emergência nessa na minha porta? opinião. Não, porque é o seguinte, o ser humano tem a tendência. Deixa, pessoal, travou um pouquinho aqui. Travou aí para vocês também? Vamos aguardar. Quando é assim, a gente espera um pouco. Que pena, né? A pergunta que eu acho que todo mundo aqui lida com isso. Optando por uma só e a outra Professor fica Paulo, livre. Oi, professor Paulo, para mim falhou? travou aqui. Travou? É, travou logo no momento que eu fiz a pergunta. Você Ah, poderia repetir, por gentileza? tá, pois bem. A questão de um ambiente que tem uma única porta, se haveria necessidade de ter uma sinalização. Para mim, não, porque o ser humano tem a tendência de sair por onde entrou. E isso causa muita morte, porque tem ambientes, tem várias saídas de emergência, mas as pessoas entraram por uma única porta, elas tendem a querer sair por aquela outra porta. E aí acontece o que eu chamo que eu chamo não, né, que os pesquisadores chamam de empacotamento crítico, ou seja, todo mundo tenta sair por um lugar só e ninguém sai. É o que acontece, por exemplo, com o sal, quando a gente tenta tirar o sal, né? Não só pela umidade, mas por Sim, esse problema, né? Então, a mesma coisa, todo mundo tende a sim, sair sim. por onde entrou, e aí tem mais outras saídas de emergência completamente livres. Então começa a morrer gente asfixiada num lugar e a saída está ali à disposição. Então, nesse aspecto, não, tem que colocar sinalização, tem que avisar, igual no cinema. É uma coisa que eu faço, que eu Faz todo recomendo que todos sentido. façam, né? Eu vou com meu filho e falar onde é que está a saída de emergência. Onde é que estão as saídas de emergência, né? Para criar essa cultura da autoproteção, né? Porque a pessoa também Sim, tem que se sim. cuidar, né? Então, para isso, para evitar esse empacotamento crítico numa única saída, sendo que a outra saída está livre. Ótimo, ótimo. Ótima observação, ótimo entendimento da situação. Hum, Olha, vou puxar uma perguntinha aqui, que é do Mark Mendes. Acho que é assim que pronuncia, viu? Se estiver errado, desculpa. Professor Paulo, na Arquimedes. graduação ou pós-graduação em arquitetura ou engenharia, há uma disciplina que trata até hidrantes e sprinklers? Não. Na verdade, acho que a maioria conhece, não sei se a maioria conhece, mas muitas pessoas conhecem a Lei Kiss, que ela veio em Sim, função da Boate Kiss. E um dos artigos fala que todo curso de arquitetura e engenharia é obrigado a ministrar um conteúdo de prevenção e combate a incêndio. O problema é que ela não fala a quantidade nem como é que tem que ser feito. Além disso, exato. diversas instituições de ensino pediram ampliação. Aí eu já não sei mais como é que está isso. Eu perdi o fio da meada. Mas, ou seja, nesse tempo todo, a maioria dos cursos, eu imagino, sequer fala sobre prevenção e combate a incêndio. Quanto mais as questões de uso adequado de equipamentos, que tipo de equipamento, quando ele deve ser usado, quando não deve ser usado. Isso aí eu acredito que é a minoria, se é que tem alguma instituição na graduação.
Na pós-graduação, aí nós temos pós-graduações de engenharia de incêndio. Aqui em Belo Horizonte tem, em Minas Gerais, eu acredito que outros estados também tenham. Mas da Sim. graduação eu desconheço. Eu oferto uma disciplina optativa, mas não dá para entrar também muita coisa não, porque tem um limite ali, né? Eu tenho 30 horas para os arquitetos, então eu procuro mostrar muito mais a questão da visão sistêmica, né? Do que propriamente, agora nós vamos fazer um projeto de prevenção e combate a incêndio. Eu costumo falar com os alunos que quem tiver esse interesse que busque cursos específicos para isso. Porque não dá, né? A gente não dá para ter tudo. Tem uma aula, uma disciplina de Perfeito. projeto de prevenção e combate a incêndio, outra disciplina de engenharia de incêndio, outra disciplina de incêndio e patrimônio cultural. Eu sou um único professor, né, que dá essa Fica uma que coisa muito fala de gigante, né? incêndio. Fica, É, eu exato, teria que dar exato. várias e várias disciplinas, e eu também, a questão de domínio, né? Quer dizer, seria muito melhor para uma aula de projeto de prevenção e combate a incêndio, um profissional que tenha essa experiência, essa expertise, né? Porque ele vai ter aquela malícia, né? A manha, né? Assim, olha, não vai por aqui não, porque aqui, né? Num projeto, né? Isso aí é muito importante, né? E a gente não tem isso na graduação, Concordo, infelizmente. concordo. Muito boa essa colocação, professor. Eu dou treinamentos, né, de aprovação de projeto no Corpo de Bombeiros, né? O treinamento que eu dou é um treinamento rápido. Eu já falo, gente, não dá para esgotar o assunto. E eu vou bem direto no que o bombeiro cobra, no que o bombeiro pede, né? A minha ideia é bem voltada para esse público que quer aprovar um projeto no Corpo de Sim, Bombeiros. sim. E eu falo com eles, ó, eu não consigo esgotar o assunto. Você tem, né, uma informação muito grande, né? E assim, a experiência com isso acabou, primeiro, né, mostrando para mim que eu adoro dar aula. Isso foi uma coisa que eu sou muito É, grato a bom, todos os muito bom. alunos, né, adoro sala de aula. E hoje eu estou, na oportunidade, eu estou aqui no UFV, dando aula no curso de engenharia civil, Ah, né? bacana, E, cara, e uma, bacana. e uma coisa que pesou para eu vir para a UFV, né, na hora do concurso, né, foi exatamente essa experiência em dar aulas de segurança contra incêndio. E aqui o pessoal tem uma disciplina de 60 horas de segurança contra incêndio, né? Ó, na Aí graduação? juntou, né? Na Na graduação. graduação, Ó, na que bom, graduação. cara. Ó, Só, isso é só errado. que foi uma disciplina que foi criada e o professor que criou ele saiu na sequência, então não tinha professor para dar essa aula, né? Nossa, que bom, E viu? é interessante, né? Porque eu venho da arquitetura, caio no curso de engenharia, né? E, nossa, já tem uma disciplina aqui já toda formatada para a gente ensinar sobre segurança contra incêndio, né? E, assim, eu dei essa disciplina de 60 horas semestre passado e a gente vê como que o aluno hoje, é interessante isso, Paulo, o aluno hoje, ele já tem mais percepção da importância de estudar sobre o tal do projeto do Corpo de Bombeiros, sabe? Sim. Ele já tem mais, não, eu gosto desse projeto, né? Eu quero aprender sobre esse projeto, né? De certa forma, os incêndios que ocorreram aqui no Brasil, o lado positivo é que as pessoas começaram a perceber a importância do projeto de prevenção e combate a incêndio, da engenharia de incêndio, né? Porque nós começamos a perder patrimônio que não tem como mensurar, eles são imensuráveis, né? Então, o Museu Exato. Nacional, o que se perdeu ali, não tem como. Em termos de pesquisa, foi uma coisa assim, foram décadas de pesquisa, sem contar o material em si, o físico, né? Quer dizer, haviam ali espécimes de insetos que já não existem mais. Então, foi realmente uma perda absurda. Então, as pessoas, essa nova geração, ela está começando a perceber a importância disso. Os alunos da arquitetura, inclusive, né? Eu acho que é mais difícil até da engenharia. Sim. Eles estão percebendo, olha, se eu não começar a prestar atenção nisso, né? Pode ser que a edificação que eu criei, ela se perca, né? Exato, exato. Eu, eu tento deixar isso bem claro nas minhas aulas. E, assim, aquela coisa de professor que eu tenho, né? Eu quero, pelo menos, ó, se for para aprender uma coisa aqui nessa aula, é aprender que é importante se preocupar com segurança contra Sim, incêndio, né? Eu acho que isso daí é um bom caminho. Professor Paulo, a gente está encaminhando sim. aqui para o fim. Eu Oh, tudo bem. gostaria de só fazer uma última pergunta. Uhum. Quais são os planos futuros do Ignis? Eu acho que é interessante
essa pergunta, porque você é o coordenador, né? Então, Sim. o que vocês estão vislumbrando aí nos próximos tempos aí para o É, IGNIS? primeiro, a gente ampliar a pesquisa para avaliação de risco de incêndio em todas as maiores cidades históricas mineiras, né? Então, pelo menos ali, Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, São João del Rei, talvez, tem que ver, Diamantina. Então, é fazer a avaliação dos centros históricos dessas cidades, né? Utilizando Sim, essas sim. metodologias, para a gente, depois disso, ter um mapeamento do grau de risco, do nível de risco dessas cidades como um todo, dos centros históricos delas, né? Como um todo, né? Então, essa que eu acho que é o principal, a nossa principal meta, né? A outra seria melhorar mais até essa comunicação, essas informações, democratizar mais as informações, para que as pessoas fiquem sabendo, se interessem mais, né? Queiram cada vez mais buscar cursos, não é? Para poder se aperfeiçoar. Então, esses são os nossos dois grandes objetivos aí. Né? Eu gostaria de aproveitar esse momento, cara, primeiro para falar assim, agradecer o seu convite, né? Mas e te dar os parabéns, porque é muito importante, essas conversas são muito importantes para que nós nos conhecemos, né? Para que nós nos aproximemos, né? Porque a engenharia de incêndio, como eu falei, é muito incipiente, a gente precisa de gente pesquisando, gente projetando, gente criando uma massa pensante mais robusta, né? Então, Sim, assim, sim, quanto mais a gente tiver esses bate-papos, mais a gente vai se conhecendo e a gente tem que se unir, né? Porque isso em mesmo, a gente tem que se unir. final de 2018 aqui o Congresso reconheceu a disciplina ou a especialidade em engenharia de incêndio. Então nós somos muito novos, Sim, né? Então a gente precisa de todo sim. mundo estar junto para ajudar. Né? Professor, te agradecer muito. Infelizmente, o nosso tempo aqui, né, o Instagram ele é Ó, um ditador. sim. Dá uma hora, ele vai e derruba a ele live. entendi. Com pesar, eu termino essa conversa, porque eu queria continuar conversando aqui. De repente, a gente pode marcar uma outra conversa futura aí. Mas Sim. agradecer aí pelo empenho, pela dedicação aí na área de segurança contra incêndio. Pessoal, se você quiser conhecer sobre o IGNIS, né, o IGNIS começou um canal agora, uma Isso. página no Instagram, tá bom? Tem um site também, já compraram o domínio, vão fazer lá. Agora E vamos começar o IGNIS ainda, está né? Então, vinculado. Exato, exato. A gente tá no início, né? Eu estou uhum. participando ali, ajudando, dando as dicas, dando os Isso, pitacos, né? Dando exatamente, os dois usando muito. centavos aqui. Realmente. E estamos junto, né? E estamos junto. Eu acho que a gente tem que se unir, né? E se ajudar. Professor, muito obrigado aí pela Eu que participação agradeço. e torcer aí para essa pandemia passar logo, né? Para a gente Voltar voltar para às esse nossas lado. atividades, né? É isso mesmo. Tá, Isso muito aí. obrigado, viu? Pessoal, muito obrigado aí pela atenção. Uma boa noite para vocês. Tudo de bom. Obrigado a todos, boa noite.